Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa semanal Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. O programa Jesus e o Espiritismo é apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, e estamos nesta temporada estudando o livro Roteiro de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. De um livro composto por 40 capítulos, hoje estudaremos a primeira parte do capítulo 36. Então também já é um outro projeto que estamos a passos largos para o seu término. Desenvolvimento psíquico é o tema que Emmanuel elegeu para estudarmos no dia de hoje, tanto hoje quanto na semana que vem. Lembrando que, como o capítulo não são capítulos grandes, mas são capítulos que nos dão ensejo à meditação, à reflexão e a uma profundidade naquele conhecimento, eu achei que seria muito oportuno dividirmos os capítulos em 2 programas e assim teríamos um tempo maior para estudar e analisar cada um desses assuntos. O psicológico, a psique humana, o desenvolvimento psíquico são assuntos que o Espiritismo aborda desde o seu nascedouro com Allan Kardec na segunda metade do século XIX. É um assunto que Kardec ele já deu ênfase, lembrando que naquela altura de Kardec estavam ensaiando o que hoje nós temos na psicologia, estavam ensaiando as escolas que hoje compõem a psicologia, o psique humano. Então nós percebemos que Kardec e a espiritualidade amiga já davam atenção, não com a profundidade que nós temos hoje, estudos, teses, aprofundamento, até mesmo científico, mas Kardec já intuitivamente já nos deixava grandes noções que hoje são aceitas e propagadas num curso de psicologia, por exemplo. Neste tocante, o que o Espiritismo pode contribuir conosco? No tocante ao desenvolvimento psicológico, a lidarmos com os nossos traumas do passado e do presente, a lidarmos com as nossas frustrações, com as nossas angústias, com os nossos medos, fobias, o que o Espiritismo pode contribuir e qual é o desenvolvimento que nós devemos imprimir a nós mesmos. Lembrando que a nossa evolução está em nossas mãos. O rumo que damos a ela, o caminho que percorremos, a forma que estamos lidando e gerenciando os problemas que nos chegam, é de responsabilidade de cada um de nós. Então inicia Emmanuel no capítulo 36. Tentando definir a mediunidade, podemos ainda interpretá-la como sendo a capacidade de fazer-se alguém intermediário entre pessoas e regiões distintas. E assim como existem agentes de variada espécie para variados assuntos da vida humana, temos medianeiros de especialidades múltiplas para a vida espiritual. Então ele já inicia dizendo sobre a mediunidade. Pensamento a pensamento. O pensamento do comunicante com o pensamento do médium. Algumas pessoas podem ter a dúvida, será que a mediunidade ela existe apenas no plano carnal? Será que a mediunidade de psicografia, psicofonia e por aí em diante só existe na nossa dimensão? A resposta é não. A mediunidade ela está presente nas 7 dimensões que compõem o nosso planeta. Ah, André, também está naquelas regiões inferiores? Também estão naquelas regiões inferiores, como está muito bem descrito por André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier no livro Libertação. Mediunidade não é exclusividade dos encarnados. Mediunidade não é exclusividade dos espíritas. Mediunidade não é exclusividade de quando estamos num corpo físico. A mediunidade está conosco, caminhando conosco, onde estivermos. Pensamento a pensamento. Então é o exemplo do telefone.
Às vezes eu estou aqui, meus pais estão longe, um amigo está longe, eu faço uma ligação para ele, seja por áudio, seja por vídeo. E ali, simultaneamente, eu vejo e falo com uma pessoa que está a quilômetros de distância de mim. Então, isso mostra para nós a importância de nós mantermos o pensamento elevado. Quanto mais elevado é o meu pensamento, menos acesso a mim os espíritos inferiores terão. Quanto mais desenvolvido, quanto mais sereno, quanto mais equilibrado, menos aqueles espíritos imperfeitos estarão ao meu lado, atrapalhando a minha jornada evolutiva. Por isso que falamos sempre, é um combate diário. O negativismo é quase natural, é quase automático. O pessimismo, vermos sempre o que não dá certo, esquecendo do que dá certo, é quase que natural. Fomos habituando a olharmos e a vivermos durante muito tempo, e são heranças que herdamos de nós mesmos. Por isso que eu vejo que a mediunidade, ela é desafiadora quando estamos encarnados. Lidar com o próprio eu não é fácil. É fácil lidar com o problema dos outros. É fácil convidar os outros à transformação. Mas quando sou eu a reformular os meus pensamentos, colocando-os sob a base da fraternidade, da tolerância, do respeito múltiplo, do se colocar no lugar do próximo, do visualizar a longe e não ver a perto apenas, olha, o imediatismo, é difícil. É difícil. Fora os pensamentos que já fazem parte de nós, como vimos em vídeos passados, interferimos nas pessoas que estão ao nosso lado pelo nosso pensamento, e o pensamento das pessoas que estão ao nosso lado interfere também em nós. É um conjunto. Por isso que o equilíbrio aqui não é fácil. Às vezes eu já tenho dificuldades psicológicas, eu já tenho dificuldades de manter o equilíbrio, eu já tenho dificuldades de manter a serenidade. Junto com a perturbação do outro, potencializo o meu medo, potencializo a minha perturbação, potencializo o meu sofrimento e entro num desequilíbrio maior do que eu já estou. São os desafios de vivermos em grupo. São os desafios de aprendermos a lidar com aqueles que são diferentes de nós. A vida é a grande escola que nós todos passamos e que temos a oportunidade cada dia de ir reformulando. Cada dia é uma página em branco. O que eu vou pôr nela é por minha conta. Eu estou gravando hoje o estudo cedinho. Meu dia mal começou, já estou aqui gravando. Como será o restante do meu dia está em minhas mãos. Somente eu poderei escrever no livro da minha existência, tanto quanto você escreverá no seu livro da existência, e assim sucessivamente. Continua Emmanuel. Informados hoje de que a morte física não expressa sublimação, não podemos assim admitir que o desenvolvimento das faculdades psíquicas constitua só por si credencial de superioridade. Ser médium simplesmente, ter um contato com o mundo espiritual, ter alguns dons mediúnicos, não me dá uma condição de superioridade em relação ao meu semelhante. Eu sendo médium ou não, sou filho de Deus na mesma. Eu tendo mediunidade, sou tão filho de Deus e tão amado por Deus quanto aquele que não tem mediunidade alguma. Ser médium, estar numa mesa mediúnica, auxiliar espíritos sofredores por meio da desobsessão, trazer livros provenientes do mundo maior que vão instruir os seus leitores, não me dá credencial de ser melhor do que o próximo. É uma oportunidade de trabalho. Aqui os títulos nos iludem. Ah, eu sou médium. Ah, eu trouxe o livro tal. Ah, na mesa mediúnica eu recebo aqueles espíritos assim, o assado. Como se isso desse por si só um título de superioridade em relação àqueles que nada têm comparado com isto. Não, não devemos ver desta forma. Nós precisamos ver que a mediunidade é um convite. Quantos médiuns nós não tivemos que utilizaram a sua mediunidade para a perversidade?
Quantas pessoas não tinham faculdades mediúnicas e comercializaram? Quantas pessoas não tiveram bonitas oportunidades com os espíritos e não souberam aproveitar? Então, simplesmente ser médium é fácil. Eu sou médium. Kardec mesmo disse que todos somos médiums. Nem todos trabalharemos como médiums numa existência, mas que por médiums nós todos somos, porque possuímos inerentes em nosso espírito as faculdades medianímicas. Então hoje, quem vê espírito até pouco tempo atrás era doido. Quem vê, quem ouve, hoje não. Hoje a gente já está lidando com mais naturalidade. Num futuro, o anormal será quem não verá os espíritos daqui a 1000 anos, 2000 anos. O anormal será aquele que não interagir com as demais dimensões. Hoje, o anormal é ser médium perante os olhos da maioria dos encarnados. No futuro, a proporção vai mudar quando a gente tiver evangelizado. Mas eu estou falando de coisa daqui a 1000 anos. Não é daqui a 1, 2 anos, não. E a gente tem que correr dar uns passos maiores, porque se a gente continuar nessa entoada pequenininha, a gente vai para outros mundos. André, mas se eu for para outros mundos, quem que vai vir aqui? Olha, a casa do Pai é gigantesca. A ciência já confirma que o universo está em franca expansão. Se um planeta de periferia como o nosso tem 8 bilhões de encarnados e mais ou menos 30 desencarnados, imagina, só no sistema solar, mantendo uma média de 30 a 40 bilhões de espíritos, imagina quanto nós temos no universo todo. Nós não temos zero para contar, não. A gente não tem ideia do que é o universo e criação de Deus, não. A gente vive aqui igual uma borboleta num casulo. É o único planeta alinhado ao Sol que não tem comunicação com os outros planetas. A gente não consegue nem conviver em harmonia aqui. Olha o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Olha o que está acontecendo na Síria. Olha o que está acontecendo no mundo afora. A gente lá vai ter maturidade para conversar com as comunidades que compõem os outros planetas? Então a gente vive num casulo. Não compreendemos ainda a reencarnação, ainda achamos que o mundo é injusto, ainda achamos que o mundo que Deus é isso, que é aquilo. Não, tudo tem uma justiça. Nada foi criado do nada, não. Não é obra do acaso isso daqui, não. O homem não tem inteligência para criar um planeta, não. Respeitamos todas as teorias, mas isso aqui é Deus, olha a natureza. Minha filha nasceu há pouco tempo, a perfeição, que lá não é o homem, a mulher somente que gerou ali, não. Ali tem o dedo divino. Vemos a multiplicidade da vida. E o homem que criou, o homem que transformou, o homem... Não. Não é o homem. Então, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai saindo daquela crisálida para chegarmos à comunidade dos espíritos superiores. O tema é palpitante, mas o tempo é curto. Nós vamos para um rápido intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV A Caminho da Luz e retornamos também com os amigos da TV Mundo Maior. Então estamos aqui percebendo que Emmanuel fala que a mediunidade, como comportamento humano, como a evolução humana, ela sofre também um crescimento ascendente. Ela vai evoluindo, ela vai aprendendo, ela vai aperfeiçoando, ela vai despertando, ela vai trazendo ensejos a novas compreensões. Então, estamos evoluindo. Só que o que atrapalha a nossa evolução não é a esposa difícil, não é o marido difícil, não são os filhos difíceis. O que atrapalha a nossa evolução é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade. O meu maior inimigo não está no trabalho, não. Não está na família, não. Não está na rua, não. O meu maior inimigo sou eu. O grande freio de mão que está puxado da minha evolução sou eu. Meu milindre, minha forma preconceituosa, minha maneira de agir. Então, conforme eu vou destravando esses problemas psicológicos, comportamentais, espirituais, os meus voos vão se tornando maiores. Continua Emmanuel. Daí o imperativo de fixarmos no aprimoramento pessoal
a condição primária do êxito em qualquer tarefa de intercâmbio. Então, mediunidade, os espíritos que têm que fazer a parte deles? Não. Primeiro, eu como médium preciso fazer a minha parte. Ler, estudar, participar de um grupo espírita, participar de um grupo de estudo espírita, analisar se estou minimamente vivendo a mensagem. O espiritismo não procura pessoas perfeitas, porque senão não teremos espíritas. Nós somos todos imperfeitos. Eu, por exemplo, sou orgulhoso, sou vaidoso, sou egoísta, sou um monte de coisa ainda. Mas nem por isso estou deixando de tentar corrigir. Algumas coisas eu olho como é que eu era 10 anos atrás e vejo que bacana, André. Você ainda tem muito que melhorar nesse assunto, mas olha como você agiria e olha como você age. Eu não tenho que dar satisfação para os outros, não. Cada um pensa de mim o que quer. Cada um pensa de mim o que deseja. Eu tenho que estar preocupado com o julgamento de Deus, porque o julgamento dos homens é imparcial. Aqueles que gostam de mim vão colocar nas alturas, aqueles que não gostam de mim vão pegar no meu pé. Isso é um julgamento justo por parte dos amigos e dos inimigos? Não. Então eu vou ligar para o que os outros pensam? Também não. Também não. As pessoas estão preparadas para desmotivar os outros, para diminuir, para rebaixar, para falar que não dá certo. E poucas estão do nosso lado para falar assim, André, siga firme. A caminhada é difícil, mas você dá conta. Vai adiante, meu filho. É isso que a gente tem que fazer. Não é perder tempo com quem não quer nada com nada, não. Cada um segundo as suas obras. Se você acha que eu estou errado, não se preocupe não, no mundo espiritual você não vai responder por mim. Por que dessa preocupação comigo? Então, a gente tem que estar atento conosco. Antes de eu limpar a vidraça do outro, antes de eu limpar a casa do outro, eu tenho que limpar a minha. Então, um bom médium, volta a repetir, já falei isso nas 2 últimas semanas e falo hoje de novo. Bom médium não é aquele que sabe as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, os 70 tipos de mediunidade, divididos em mediunidades de efeitos físicos e mediunidade inteligente, e dentro da faculdade inteligente, mecânica, semimecânica e intuitiva, não é disso que estamos falando. Bom médium é o médium humano, é o médium fraterno, é o médium que interage com o problema dos outros. É o médium que procura, na hora que os outros precisam, estar ali para simplesmente ouvir, interagir, estar junto. É esse o bom médium. É aquele que ouve o conselho dos espíritos, igual aqui na TV A Caminho da Luz. Nós sempre colocamos em prática sob a aquiescência do Dr. Adroaldo Modesto Gil. Estou pensando em estudar tal livro. Pois bem, meu filho, acho que você está coberto de razão. Vai adiante. Como já aconteceu livros que eu propus e o Espírito generoso me disse assim, ainda não é o momento. Então a gente tem que saber respeitar a hierarquia. A gente tem que saber respeitar quem manda e respeitar quem obedece. Senão não vai para frente a casa. Hoje por que a família é bagunçada? Porque o filho manda na casa. Hoje o pai já não manda mais nada, a mãe já não manda mais nada. Já não tem hierarquia. Aí esse filho que acha que manda na casa vai querer chegar no trabalho e mandar também lá. Vai querer mandar no trânsito. Só que a vida não é assim. Sempre vai ter alguém que vai estar acima de mim. Como também existem aquelas pessoas que estão abaixo de mim. Então um bom médium é aquele que filtra. O Chico dizia que médium é igual um sapo com a vela acesa. Que o maior beneficiário é o próprio sapo que está levando a vela. Pois é, mediunidade ainda não é igual a do Chico, não. Médium bom, médium experiente, médium que trouxe livros em todos os estilos, em outros idiomas, em braille. Esse é um médium bom. Escrevia com as 2 mãos simultaneamente na frente dos outros, escrevia de trás para frente. Esse é um médium bom. Mas não é o nosso caso. Nós somos médiuns populares, do dia a dia, do povão, mensagens ainda de amor, de caridade.
que é mais um incentivo para nós do que propriamente para o outro. Continua Emmanuel. Aqui encontramos clarividentes notáveis e além somos defrontados por excelentes médiuns falantes. Mas se aquele que vê não possui discernimento para o esforço de seleção, e se aquele que faz, portador do verbo, não consegue auxiliar a obra de esclarecimento construtivo, o trabalho de transmissão sofre naturalmente consideráveis prejuízos, desajudando ao invés de ajudar. Então toda mediunidade ajuda? Não. Tem mediunidade que atrapalha, tem mediunidade que perturba, tem mediunidade que não ajuda nada não. Pelo contrário, gera dor, gera sofrimento, gera problemas, gera dificuldades, gera uma série de complicações que nós precisamos analisar, precisamos ponderar. Mediunidade é uma coisa muito séria. Não podemos brincar com os espíritos, não. Eu conheço um monte de gente que foi brincar com a brincadeira do copo, com a brincadeira disso, com a brincadeira daquilo, e depois agora vem correndo pedindo ajuda. Então a gente não tem que brincar com o que não conhece. Eu tenho que respeitar, gostando ou não. Se eu não gosto, pronto. Agora, tem muitas pessoas que foram se meter a besta com os espíritos e hoje estão lá com os espíritos em casa. Agora estão chorando, estão reclamando, estão em apuros. Por quê? Porque foram brincar com coisa errada. A gente não pode brincar com coisa séria, não. Se eu não concordo, é um direito que eu tenho. Mas que eu não me meta a besta. Porque depois que eu chamo os espíritos, aí eu quero, ó, vai embora. Não é igual uma casa que eu fecho a porta, tranco a porta e pronto, ninguém entra ali. Não é assim que funciona. Então, mediunidade, ela é um assunto muito sério. Aqui no CEPAC, para o doutor Adroaldo colocar uma pessoa para trabalhar no mediúnico, a pessoa tem que estar no estudo, num trabalho assistencial, tem que ter comprometimento, tem que ter compromisso, tem que ter disciplina. Não é assim qualquer arrepio, já vai para a mesa mediúnica, não. Ah, tô vendo. Tá vendo o quê? Ah, tô vendo, tô sentindo. Sentindo o quê? Não sabe nem o que é mediunidade, tá vendo? Tá sentindo? Tudo é mediunidade. Você está embaixo do ar-condicionado, tá sentindo arrepio, mas é de frio, não é de mediunidade, não. Quantas pessoas têm batido aqui na porta do centro, vindo de outras casas espíritas, que teve um trimili que colocaram na mesa mediúnica e hoje a pessoa está passando apuros. Porque depois que você abre a glândula pineal, não fecha mais não. E aí? Com quem que é a responsabilidade? É do dirigente inescrupuloso? Que não tem discernimento? Será que eu tenho que pôr então todo mundo para ser médium e custe o que custar? Sabemos que a realidade ela é outra. Continua Emmanuel. Nesse sentido, somos obrigados a reconhecer que o espírito do cristianismo jamais foi alterado em sua pureza essencial, mas os representantes ou medianeiros dele, no curso dos séculos, impuseram-lhe cultos, interpretações, aspectos e atividades simplesmente artificiais. Interagirmos com a espiritualidade ou interagirmos com a nossa fé. Não precisamos de imagem, não. Cultuar imagem, ritualísticas, dogmas, imposições, fé cega, e é assim e pronto. Não é assim que funciona. Nesses últimos 2000 anos, a essência do Cristo se manteve inalterada. Amar os inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se colocar no lugar do próximo, viver uma vida de solidariedade, não ficar vivendo exclusivamente na sua bolha, que é a família, que é isso, que é aquilo. É começarmos a ter mais fé em Deus, fé no futuro. Jesus já falava da reencarnação. Agora, nesses últimos 2000 anos, inadvertidamente, pela sede de poder, pela sede da ganância, pela sede da autoridade, do autoritarismo, nós fomos enxertando este monte de coisa dentro do cristianismo
E hoje nós temos muitas vezes templos lindos por fora e não sentimos a espiritualidade dentro deles. Então, guerras em nome de Deus, guerras em nome de Jesus, perseguições, julgamentos infundados, crueldade, em nome de Deus. Ah, mas Deus é assim. Não, a gente tem que discernir. O catolicismo fez isso. Não. Foram os representantes do catolicismo que iniciaram um monte de coisa errada. Não vamos confundir o catolicismo com seus adeptos. Existe dentro do próprio espiritismo médiuns que vivem da mediunidade. Ah, então todo o espiritismo não presta? Não. É aquele médium que é errado. Já não pode pegar um indivíduo e pegar todos e colocar no mesmo saco. Ah, não presta porque é este, não presta porque é aquele. Não. A religião é maravilhosa. O catolicismo tem preceitos maravilhosos. O problema são seus representantes. Como também acontece no protestantismo, no espiritismo. Onde tem o homem, tem o problema. Impressionante como a gente desvirtua o sagrado. Desvirtua o belo, desvirtua o maravilhoso. Impressionante. Onde nós chegamos, chega conosco a destruição, chega conosco a ostentação, chega conosco a ilusão. Não é no quesito religioso só não. Quantos aí políticos não começaram bem, chegaram no poder e se fascinaram? Quantos cientistas não vieram com um belo ideal e começaram a receber as pompas do mundo e hoje se julgam ser deuses na Terra? E assim sucessivamente. Então a gente tem que ter muito equilíbrio para analisarmos este assunto. O tempo é curto, chegamos ao término de mais um programa Jesus e o Espiritismo. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo encontro.